Bom, galera, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula do nosso treinamento Jornada IA. Hoje nós vamos falar sobre como reduzir os custos e ganhar tempo usando inteligência artificial. Antes de tudo, me apresentar. Eu me chamo Ícaro, você já deve me conhecer. Eu sou COO e CMO aqui da Best Content. Eu trabalhei, né, no mercado de tecnologia por um tempo. Hoje já tem 5 anos que eu trabalho no mercado de tecnologia. Eu iniciei minha trajetória numa empresa aqui do estado chamada Mobius, que é uma fintech cearense que foi adquirida pelo Santander. E lá eu trabalhei como gestor de produtos de tecnologia e tive meus primeiros contatos com inteligência artificial. Depois de 3 anos na empresa, eu pude trabalhar em uma empresa também aqui do estado que se chama GoCase, e eu também trabalhando como gestor de tecnologia, eu pude atuar em projetos de inteligência artificial aplicados ao e-commerce e ao ambiente fabril lá da empresa. Em janeiro de 2023, eu fundei a minha primeira empresa de inteligência artificial junto com o meu atual sócio, e depois de 6 meses trabalhando juntos, nós decidimos, né? Ele decidiu me convidar para fazer parte aqui da Best Content e desde então eu estou aqui na empresa. Sobre o que nós vamos falar hoje, né? Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre inteligência artificial para produtividade pessoal e profissional. No primeiro momento, nós vamos falar sobre os fundamentos da inteligência artificial, mais os primeiros passos que a gente deve dar dentro dessa ciência, né? Depois, nós vamos falar um pouco sobre as capacidades e limitações da inteligência artificial. E também vamos falar sobre quais IAs já existem, as principais diferenças entre os modelos, ferramentas de IA para o dia a dia, e vamos trazer aqui um caso prático, além de fazer o encerramento, né? Bom, então, um pouco de história antes de poder começar tudo isso. O termo inteligência artificial, ele foi propagado pela primeira vez por Alan Turing, lá em 1940. Alan Turing foi responsável por fazer as primeiras versões dos computadores, que eram conhecidas como máquinas de Turing, e ele mencionava isso como ferramentas de inteligência artificial. Inclusive, existe um filme que relata isso, que é O Jogo da Imitação, um filme muito bom, que fala sobre como Alan Turing criou a primeira versão do computador para poder auxiliar ali na Segunda Guerra o governo dos Estados Unidos. Realmente é um filme muito bom, recomendo a todos vocês que assistam, né? Lá em 1960, a gente teve o primeiro chatbot criado. O nome desse chatbot era Elisa, e esse chatbot ele tinha uma tentativa ali de simular uma conversa humana, né? Foi criada lá no MIT, e apesar de ser muito simples, ele demonstrou que existia um grande potencial ali nessa tecnologia que se chama inteligência artificial. E aí a gente chega para os tempos mais recentes, com Geoffrey Hinton, que ele era um cientista do Google, mas ele saiu da Big Tech para poder se dedicar aos estudos de inteligência artificial. Em 2012, ele apresentou uma rede neural chamada AlexNet, que já apresentava uma tecnologia muito parecida com a que nós temos hoje. E, inclusive, essa rede neural que ele desenvolveu garantiu para ele um prêmio Nobel de Física nesse ano, né, de 2024. Então, para muitos, ele é considerado o padrinho da inteligência artificial. É a pessoa que criou o conceito de IA que nós conhecemos hoje. Mas muitas pessoas conhecem a inteligência artificial através do Chat GPT. O Chat GPT, que é uma IA que foi fundada, né, foi criada pela OpenAI. Essa empresa, ela foi criada lá em 2015 pelo Elon Musk junto com o Sam Altman, que é o atual CEO da OpenAI, além de outras pessoas que faziam parte ali daquele time. A missão da OpenAI é garantir a inteligência artificial geral, garantir que essa inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade. Lá em 2019, eles fizeram o lançamento do GPT-2, que era um modelo de linguagem neural que chamou bastante atenção, né, e gerou uma atenção significativa devido à sua capacidade de geração de textos. E em 2020, a OpenAI lançou o GPT-3, que para muitos foi o primeiro contato que tiveram com a inteligência artificial. De modo geral, a OpenAI ela tem sido uma força motriz na pesquisa de IA e ela tem sido responsável por popularizar a tecnologia em grande escala, certo? Então, antes da gente seguir aqui para todo o conteúdo que temos separado para hoje, a gente precisa falar sobre o glossário das inteligências artificiais. Um termo que é muito utilizado quando falamos em IA é o machine learning. Basicamente, o machine learning
é uma técnica que permite à inteligência artificial aprender conforme novas informações são assimiladas, né? Junto com machine learning, vocês vão ouvir muito falar o termo deep learning, que é um ramo da inteligência artificial que permite que os computadores aprendam a processar os dados de forma muito similar ao cérebro humano. Então, normalmente esses dois termos eles vão estar acompanhados, né? Porque um é o que permite o aprendizado, já o outro é o que permite a assimilação desse conteúdo, né? Então, machine learning garante esse aprendizado constante, enquanto deep learning garante essa assimilação. Na sequência, a gente tem processamento de linguagem neural, que basicamente é o que permite que as tecnologias de inteligência artificial compreendam a linguagem humana. Você já deve ter escutado falar que a linguagem das máquinas é muito baseado ali em zeros e uns, né? Então, as máquinas elas entendem ali em operações binárias, mas é justamente o PLN que garante que as máquinas não entendam apenas as operações binárias, mas que elas consigam compreender os comandos que nós damos lá no chat ou em qualquer outro lugar, certo? A gente também tem as APIs, que é um termo muito utilizado para falar sobre o conjunto de regras e protocolos, né, que garante essa integração entre diferentes softwares. Então a gente vai ver mais na frente uma explicação sobre por que existem plataformas que conseguem utilizar inteligências artificiais de outras empresas, como é o caso do próprio Bash Content Chat, que vocês já conhecem, né? Que tem lá dentro do Bash Content Chat o próprio GPT, o Cloud e o Gemini. Então isso só é possível graças às APIs, que não existe apenas na Bash Content, mas também existe em diversas outras empresas. E por fim a gente tem os tokens, que basicamente é o conceito que rege a inteligência artificial como um todo. Funciona como uma moeda de troca, né? Então, o usuário de inteligência artificial, ele vai fornecer tokens para poder fazer os inputs, ou seja, dar os comandos para as IAs, e ele também vai ter que pagar, de certo modo, tokens para poder receber os outputs, que são as respostas. Então, quanto mais complexa aquela pergunta ou aquela resposta, mais tokens vão ser necessários para fazer ali o input ou o output, certo? Então, quantas IAs já existem, né? A gente sempre fala sobre várias inteligências artificiais, são diferentes modelos. A verdade é que já existem mais de 70 inteligências artificiais no mercado. Poucos se falam sobre as outras, além do GPT, agora mais recente, o Gemini, mas já existem mais de 70 modelos. Isso aqui é um print que a gente tirou do site AI Analysis, que é o repositório oficial de inteligências artificiais. Eles estão sempre atualizando para fazer uma comparação entre as principais IAs. E aqui a gente tem uma breve comparação, né, sobre a qualidade das IAs e a velocidade de resposta, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Não adianta de nada você ter uma qualidade muito alta, mas você ter uma resposta ali muito demorada, né? E a gente vê aqui algumas IAs que acabam se destacando, como é o caso do Gemini 1.5 Flash, que de fato tem uma velocidade muito grande de resposta, ao mesmo tempo que consegue garantir uma qualidade legal ali das respostas que são geradas, certo? Então, aqui tem um exemplo também de comparações que acontecem dentro dessas IAs. Aqui é um termo muito técnico, ninguém precisa saber disso aqui, mas é só para vocês terem uma noção da quantidade de aspectos que as IAs podem ser comparadas. Isso aqui foi retirado diretamente do site da Forbes, né? E aqui a gente tem uma comparação entre o Llama 3.2, o GPT-4, o OpenAI, ou, que no caso, hoje em dia é chamado de GPT-4 ou, né? O Gemini Ultra, que hoje é chamado de Gemini 1.5, e o Cloud 3.5. A gente vê aqui alguns dos termos que nós falamos, como é o caso de tokens, né? A gente vê que cada inteligência artificial vai ter uma quantidade de tokens que vai ser aceitos ali na janela de contexto. E o Cloud 3.5 é a IA que aceita a maior quantidade de tokens na janela de contexto. Mas a gente tem outras informações aqui, como raciocínio. A gente vê que existem IAs que têm um raciocínio mais avançado, IAs que têm um raciocínio mais moderado, e cada uma delas não quer dizer que uma é melhor que a outra, mas quer dizer que cada uma delas vai ser mais indicada para poder resolver problemas específicos, né? E a gente também tem algumas informações aqui de segurança, como é o caso do Cloud 3.5, que ele tem uma segurança forte, né, ao seguir protocolos. Mas quando usar cada uma das inteligências artificiais, né? A gente tem diversas aplicações
para as principais IAs que existem ali no Best Content Chat, mas não só no Best Content Chat, em outros lugares também. Por exemplo, o GPT-4, ele é uma inteligência artificial que ele é muito indicada para fazer a melhor escrita criativa, né? E as de conversação, ou seja, chatbots e afins. A gente também tem o Llama 3.2, que ele é uma inteligência artificial muito indicada para atividades que requerem maior nível de privacidade. Então, por exemplo, se você precisa fazer a análise de algum tipo de documento, se você precisa fazer algum tipo de programação, códigos, o Llama 3.2 ele vai ser muito recomendado. O GPT-o1 ou GPT-4o, ele já vai ser mais recomendado para atividades corporativas, atividades empresariais, isso porque ele já tem uma capacidade de resposta muito mais avançada, apesar de poder ter ali uma demora um pouco maior para poder proporcionar essas respostas, né? O Gemini 3.2 ou Gemini Ultra, ele já tem um raciocínio multimodal muito mais avançado e um raciocínio muito mais complexo. Então, ele é muito utilizado para robóticas, práticas de inteligências mais refinadas, né? E o Claude 3.5, que como a gente comentou, ele é ideal para decisões éticas, ele é ideal para quando a gente tem ali práticas, né, de segurança que demandam um pouco mais de zelo. Então, consultas de saúde, por exemplo, ou até mesmo moderação de conteúdo, o Cloud 3.5 ele vai ser extremamente recomendado. E quais são os limites dessas inteligências artificiais, né? Então, as inteligências artificiais, elas são programadas para sempre responderem ao comando que você deu. Então, como ela está programada para responder, é possível que algumas coisas acabem não sendo o que a gente estava esperando, né? Isso porque a inteligência artificial ela vai responder de acordo com a base de dados. E se nessa base de dados existem dados incorretos, a inteligência artificial vai fazer uma reprodução de dados incorretos. Então, é por isso que algumas pessoas acabam falando que o GPT pode acabar dando alguma resposta incorreta, mas ele vai fazer isso quando ele for perguntado sobre uma base de dados que ele não tem conhecimento. Outro ponto são os altos custos, né? Então, quando não existe uma otimização, isso falando a nível de empresa, é possível que a gente observe altos custos, sim. A gente também tem uma compreensão limitada baseada no contexto, então, se o contexto for muito raso, a inteligência artificial ela vai precisar responder alguma coisa e isso pode ter uma compreensão limitada, mas o principal ponto aqui é que a resposta ela é baseada em probabilidades. O que isso significa, né? Novamente puxando para aquela questão. Algumas pessoas falam que o chat GPT acaba respondendo ali alguma pergunta de maneira errada, mas isso acontece porque o chat GPT ele responde baseado em probabilidades. Então, ele vai responder aquilo que tem uma maior probabilidade de estar correto. Quando o chat GPT tem uma base de dados com muitos conteúdos sobre aquela pergunta que você está fazendo, a probabilidade dele responder de maneira correta é maior. Mas se você está fazendo uma pergunta de uma base de dados que ele não tem tanta informação, a probabilidade vai ficando cada vez menor. Então, esses são alguns dos limites, né? Mas é justamente pensando nesses limites que surgem outras empresas, como é o caso da Best Content, que trazem algumas soluções para poder dar respostas mais direcionadas, contornando exatamente esses limites. Então, no final das contas, inteligência artificial não é mais nada do que um programa, né, capaz de compreender texto e responder em forma de texto ou imagens. Mas como que todo o resto é possível, né? Como que é possível fazer todo o resto que a gente tem utilizando inteligência artificial? Então, hoje a gente tem algumas inteligências artificiais que criam vídeos, que criam ali posts, como é o caso do Best Content Social. Como que tudo isso é possível? Bom, tudo isso só é possível porque isso são ferramentas de IA, né? Ou seja, são empresas que utilizam as inteligências artificiais para desenvolver ferramentas específicas. Então, você imagina, se cada empresa tivesse que construir a sua própria base de dados, desenvolver a sua própria IA, para então desenvolver a sua ferramenta de IA, nada disso seria possível, né? Nada disso seria possível porque isso dá muito trabalho, isso requer muito dinheiro. Então, de forma natural, essa foi a organização que o mercado de inteligência artificial encontrou para que ninguém, né, fique parado. Então, graças a essa estrutura onde empresas utilizam as inteligências artificiais para desenvolver ferramentas, as big techs
conseguem focar em desenvolver cada vez mais as suas inteligências artificiais, enquanto as outras empresas conseguem utilizar essas inteligências artificiais para desenvolver ferramentas específicas. E no final, quem ganha são os clientes, é o público, que consegue ter ali ferramentas bem específicas para resolver problemas bem específicos, de modo que eles não precisem ter um conhecimento técnico para poder, quem sabe, né, resolver ali enfim, algum aspecto mais técnico. Bom, dando continuidade aqui, então, basicamente, a gente tem um ciclo infinito de ganha-ganha. Todo mundo ganha. As empresas maiores que estão ali focadas em desenvolver suas inteligências artificiais ganham porque conseguem dedicar tempo e recurso para isso. As empresas intermediárias ali, né, ou startups, como é o caso da Best Content, ganham porque podem consultar as APIs dessas inteligências artificiais para desenvolver suas próprias soluções, enquanto elas pagam para poder utilizar esse tipo de recurso. E os usuários, eles ganham porque eles vão ter soluções cada vez mais apropriadas para soluções específicas que eles querem resolver. Então, basicamente, as ferramentas de IA é o que vai garantir que você vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Então, hoje a gente já tem ferramenta de IA para poder unir todos os chats em um único lugar. Isso é uma ferramenta de IA. A gente tem ferramentas de IA para poder criar conteúdos para as redes sociais, ferramentas de IA para poder gerar áudios para as redes sociais, gerar apresentações, textos, legendas, para poder traduzir conteúdos, e todas essas IAs podem ser acessadas e todas elas utilizam as APIs dessas grandes tecnologias de IA. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. São essas tecnologias que têm o poder e a capacidade de otimizar o seu tempo, de otimizar a sua rotina e fazer com que você economize recurso e tempo, né, utilizando essas ferramentas. E é exatamente isso que a gente quer mostrar para vocês aqui agora, certo? Então, vamos falar aqui, obviamente, sobre o Best Content Chat. Provavelmente todos vocês já conhecem o Best Content Chat, né? Afinal, vocês estão aqui porque participaram do lançamento da nossa plataforma. Mas o Best Content Chat é uma IA que integra os principais modelos de IA em um único lugar. Então, a gente consulta a API de todas essas outras grandes inteligências artificiais que já têm grandes bases de dados e já tem, né, uma tecnologia muito robusta rodando por trás, e a gente centraliza tudo isso em um único lugar. De toda forma, eu vou deixar aqui o link para vocês poderem acessar, tá, gente? Mas o Bash Content Chat ele traz algumas funcionalidades chaves, como o upload de arquivo, a geração de imagens, integração com o GPT-4o, né, ou GPT-o1, como você preferir chamar, Gemini, Cloud, Llama, Flux Pro, e a gente também traz aqui o Bash Content Omni, que é a nossa IA que integra tudo em um único lugar, e a nossa biblioteca de prompts. Então, é de fato uma ferramenta de IA muito completa que busca garantir o acesso a essas tecnologias, né, cada vez mais atualizadas, tudo isso em um único lugar, certo? Então, é o nosso chatbot com IAs integradas. A gente também tem o Best Content Social dentro da Best Content, que é a nossa IA para a geração de conteúdos para as redes sociais. Então, novamente, a gente utiliza dessas tecnologias robustas que existem no mercado para criar uma solução específica para quem precisa criar conteúdo ali para as redes sociais. Dentro do Best Content Social, o usuário ele consegue gerar ideias para conteúdo, ele consegue ter posts adaptados à sua identidade visual, ele consegue fazer uma geração de ideias de conteúdo, consegue fazer ali, consegue acessar o editor de designs, desculpa, tá, gente? E ele também consegue gerar e regerar os conteúdos quantas vezes ele bem entender. Então, é uma inteligência artificial focada na geração de posts, certo? Uma ferramenta de IA que auxilia na geração de posts, consultando a essas grandes IAs que existem no mercado, beleza? Bom, a gente não queria restringir aqui esse treinamento única e exclusivamente às ferramentas da Best Content. Isso porque a gente entende que existem aí no mercado algumas soluções que a gente ainda não faz dentro da nossa plataforma. Temos sim a pretensão de fazer, mas que atualmente você consegue sim consultar outras ferramentas de IA para poder fazer isso para você. E uma das que eu mais utilizo, uma das minhas favoritas, é o Eleven Labs, que é uma inteligência artificial para geração de vozes. Basicamente,
o Eleven Labs, ele consegue transformar qualquer texto que você digita em vozes ultra realistas. É uma inteligência artificial perfeita para você utilizar na narração dos seus vídeos, na narração dos seus conteúdos. Você pode fazer um vídeo para o YouTube, um Reels, e eu particularmente utilizo muito na própria Best Content e em outros projetos paralelos, certo? Então, nas features chaves, a gente vai ter aqui mais de 15 opções de vozes, certo? Então, dentro do Eleven Labs, você vai conseguir gerar vozes masculinas, femininas, de criança, de adulto, de idoso, com sotaques. Você consegue gerar vozes com sotaques britânicos, com sotaques de espanhol. São inúmeras as opções que você consegue fazer. Além, é claro, de suportar múltiplos idiomas, inclusive o português do Brasil. Porque existem inteligências artificiais que geram vozes, mas não geram no português do Brasil, por exemplo, geram apenas no português de Portugal, né? Mas no caso do Eleven Labs, é uma IA extremamente recomendada para você fazer esse tipo de áudio, né? Que você pode utilizar nos seus vídeos e nos seus conteúdos. Além disso, você também consegue fazer uma regulagem da intensidade para poder deixar uma voz mais realista, uma voz ali mais empolgada, né? Uma voz mais raivosa, uma voz mais animada, enfim, você consegue regular essa intensidade. E isso é muito bacana. Você consegue dar o tom do vídeo da maneira que você quiser, certo? O Eleven Labs, ele tem uma opção gratuita, tá, gente? Vocês podem acessar esse site, vocês podem testar sem precisar colocar o cartão de crédito. De fato, é uma inteligência artificial muito poderosa e eu gosto bastante, mas existe um limite ali do uso mensal. E se você quiser continuar usando, você vai ter planos ali a partir de $5 por mês, certo? Além de ser gratuita, ela também não é das mais caras, né? $5 por mês é um valor super acessível para você conseguir ter essas vozes. Outra inteligência artificial muito utilizada aqui dentro da empresa é o Gamma AI. O Gamma AI é uma ferramenta de inteligência artificial que ela é utilizada para poder criar apresentações de slides. Então, você consegue fazer apresentações, você consegue fazer trabalhos ali da faculdade, apresentações para o seu trabalho em questão de segundos. Basta você digitar a sua ideia e o slide vai ser criado, né? E ela tem algumas funcionalidades chaves. Ela permite que você regule a quantidade de texto que você quer por slide. Então, às vezes, você quer uma apresentação ali de mais impacto, você quer uma apresentação mais visual, e aí você pode sim optar por colocar, né, menos textos ali. Ela também possui um banco de imagens próprio, então um banco de imagens que consulta ali da internet, um banco de imagens onde você vai conseguir ter imagens de famosos, imagens reais, além das imagens que são geradas pela própria IA. E ela também possui aqui mais de 10 estilos de slide, certo, gente? São inúmeros estilos para você fazer, estilos mais num tom mais escuro, num tom mais terroso, um tom mais claro. E quanto é que ela custa, né? O Gamma AI ele também tem uma opção gratuita, mas ao ultrapassar, né, a quantidade de uso que você tem para as opções gratuitas, você tem planos ali a partir de $30 por mês. O Gamma AI já é um pouco mais salgado. A gente sabe que $30 por mês aqui, quando a gente converte para real, não é tão barato, né? Mas é uma ótima opção para você utilizar ali no plano gratuito, que é o suficiente para fazer muitas coisas, certo? Bom, a outra ferramenta de IA que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o Writesonic, que é uma inteligência artificial sensacional para fazer a geração de artigos para blogs, artigos para o LinkedIn. Realmente é uma ferramenta muito útil e eu uso bastante sempre que eu preciso fazer algum tipo de escrita para artigos, né? É claro, o Best Content Chat ele é extremamente recomendado para isso. Ele tem, sim, uma capacidade muito boa de atender a isso. Mas no caso do Writesonic, ele é um IA que ela já vem com a otimização necessária para SEO. Toda a escrita para artigos, ela já vai ter uma capacidade muito boa de gerar o conteúdo do jeito que você precisa dele pronto para poder só publicar lá no seu blog, certo? Então, com ela, você consegue escrever em segundos e consultar artigos da internet. Então, por exemplo, digamos que você quer escrever um artigo sobre as melhores ferramentas de IA do mercado. O Writesonic, ele permite que você selecione dentro da plataforma o artigo que você acha que faz mais sentido se basear
e ele vai fazer a escrita, a IA vai se basear a escrita nesses artigos específicos, né? E ela tem algumas funcionalidades chaves. Ela tem a funcionalidade de múltiplos idiomas, então você consegue escrever artigos em inglês, português, espanhol, até em indiano você consegue escrever. E ela também permite fazer essa consulta na internet, como eu já comentei. Todos os artigos escritos pelo Writesonic possuem uma otimização para SEO, ou seja, já estão no formato que você precisa que esteja para poder publicar ali no Google. Então você consegue pegar esse artigo e colocar no seu blog e ele já vai estar otimizado, ele já vai pegar uma boa posição ali no Google de maneira imediata, certo? Quais são os preços, né? Bom, o Writesonic costumava ter uma versão gratuita. Eu não sei hoje como está, mas eu pesquisei e vi que o primeiro plano do Writesonic ele é a partir de US$ 16 por mês. Então, assim, também é uma ferramenta salgada. E o que você faz no Writesonic você consegue fazer no Bash Content Chat. A diferença é que você vai precisar dar um comando ali um pouco mais especializado. Mas vale a pena dar uma olhada. Eles costumavam ter uma versão gratuita que era bem útil, né? Você conseguia escrever bastante com a versão gratuita, mas hoje em dia eu realmente não sei como é que está essa plataforma. A segunda plataforma é o Adobe Audio Enhancer, né? Essa é uma das minhas ferramentas favoritas também e ela tem a vantagem de ser 100% gratuita. Basicamente, é uma inteligência artificial, uma ferramenta de IA da Adobe que permite você fazer a melhoria e limpeza de áudios, né? Então, sabe quando você faz aquela gravação, você faz aquela captura de conteúdo e o áudio não sai como você esperava, não sai do jeito que você gostaria? O Adobe Audio Enhancer, ou Adobe Podcast, para quem preferir chamar assim, é uma ferramenta que faz a limpeza e garante que o seu áudio fique numa qualidade de estúdio. Claro, tem algumas limitações ali, o áudio ele não pode ser tão longo, tem que estar num tamanho adequado, mas a gente utiliza todos os dias, praticamente todos os vídeos que a gente faz no perfil lá do Instagram da Best Content passam pelo Adobe, o Adobe Podcast, né? E como eu falei, ela tem a vantagem de ser uma IA completamente gratuita. Você não precisa pagar nada para poder fazer esse aprimoramento de áudio. Realmente muito recomendada e você pode acessar através desse link aqui, certo? Uma outra IA que eu quis trazer para vocês, que eu também utilizo no meu dia a dia, é o Captions. O Captions é um aplicativo de IA, certo? Então ele é muito mais focado em ser utilizado no celular, não é tão focado em ser utilizado no computador. E o Captions, ele simplesmente vai adicionar legendas ao seu vídeo de maneira automática, certo? Então, ele adiciona essas legendas estilizadas, legendas dinâmicas, que entendem ali o que você está falando e colocam ali emojis, colocam ali efeitos, baseado no que você fala, e ele pode ser utilizado diretamente do celular, certo? Existem diferentes modelos de estilização e ele também pode ser utilizado de maneira gratuita. A diferença é que o Captions só pode ser utilizado por 3 dias e especificamente no iPhone ou no Android. Depois disso ele passa a ser pago. Infelizmente é um problema do Captions. Eu gosto muito dessa ferramenta de IA, mas eu infelizmente não utilizo mais porque já está na versão paga, né, a minha, então por isso que eu já não posso mais utilizar. Mas eu recomendo, se você tem que fazer ali, talvez você precisa adicionar legendas em um vídeo curto, precisa fazer um vídeo específico, recomendo muito que você baixe o Captions, você pode baixar pelo site oficial ou diretamente pela loja da Play Store. Bom, a outra inteligência artificial que eu gostaria de recomendar para vocês é o HeyGen. O HeyGen ficou muito famoso nesse último ano. Vocês já devem ter visto vídeos no Instagram, vídeos no YouTube de famosos sendo dublados, de pessoas montando avatar deles mesmo, né? Então, o HeyGen é a inteligência artificial que faz isso. É uma IA, uma ferramenta de IA, no caso, para tradução de vídeos e criação de avatar. Como assim? O HeyGen basicamente permite que você suba ali um vídeo em inglês e ele vai traduzir esse vídeo para a língua que você desejar em áudio. Então ele faz até mesmo a boca da pessoa que está falando no vídeo parecer que está se movimentando nesse novo idioma. E ele também é capaz de criar avatar do usuário. Então, isso é uma outra funcionalidade muito útil, né, do HeyGen.
Então, muitas pessoas fazem isso, escaneiam vários vídeos deles mesmos e permitem, né? O HeyGen, ele garante que o usuário ele crie vídeos ali, ele simplesmente digite o prompt e cria ali vídeos sem precisar gravar. Então parece que você está sendo gravado. E isso é incrível. Apesar disso, é uma inteligência artificial que tem um custo elevado, certo? Tem aqui, ela custa em torno de US$ 24 por mês, mas ela tem uma versão de teste, né, que pode ser utilizada. Qual é a desvantagem dessa versão de teste? A desvantagem é que você precisa pegar filas imensas para poder ter o seu conteúdo dublado. Infelizmente, é o preço que se paga, né, para utilizar de graça. Mas se você gerar ali um vídeo e achar que valeu a pena, vale a pena você fazer esse investimento de US$ 24 para poder ter conteúdos ali sendo criados sem você precisar necessariamente estar ligando uma câmera, sem precisar estar fazendo uma edição. Tudo isso já é feito de maneira automática. É loucura, chega a ser assustador o que essa inteligência artificial consegue fazer. Então, vamos aqui, gente, para um exemplo prático, né? Qual foi o exemplo que eu decidi trazer aqui? Eu decidi trazer um exemplo de como você pode criar um vídeo para o Reels, ou TikTok, ou YouTube Shorts, usando quase que 100% inteligência artificial. Vocês vão ver que é muito prático e com esse passo a passo aqui, é possível criar um vídeo ali em questão de segundos, certo? Então, a primeira coisa que você vai poder fazer é usar o Best Content Chat para fornecer até 10 ideias de conteúdo para o seu nicho, certo? Então, aqui você vai fornecer o máximo de informações possíveis e você pode, inclusive, usar esse prompt que eu coloquei bem aqui. Gere uma lista de 10 ideias de vídeos sobre o tema e aí você fornece esse tema com o máximo de informações possíveis, certo? Logo na sequência, você vai pedir para o Best Content Chat escrever um roteiro narrado. Né? Então ela vai gerar ali um roteiro com todos os textos que vão estar nesse seu vídeo narrado. Você vai pegar esse texto que o Best Content Chat gerou e você vai jogar lá no Eleven Labs. E assim você vai conseguir ter a narração daquele texto que você acabou de criar, beleza? Então você vai ver que em questão de segundos o Eleven Labs vai gerar. Não gostou? Pede para ele gerar de novo. E na sequência, você vai usar o CapCut para poder adicionar vídeos ou imagens no fundo dessa sua narração. Então agora você já tem um vídeo narrado com ali vários vídeos que você pegou na internet, várias imagens que você pegou na internet e um vídeo narrado, mas ainda cru, né? O que está faltando nesse vídeo? Está faltando exatamente as legendas. Hoje em dia a gente sabe que vídeo nas redes sociais tem que estar legendado, tem que ter ali uma legenda dinâmica e chamativa. E aí você pode fazer isso usando justamente o Captions. Basta fazer o upload do vídeo que você acabou de criar e aguardar, beleza? Depois de alguns segundos, você vai retornar ao Best Content Chat e você vai pedir para ele gerar uma imagem ultra realista para poder usar como capa daquele vídeo. Então você vai pedir para ele gerar ali as imagens que estejam dentro do termo ali daquele seu vídeo, né? E aí você vai pegar essas imagens e você vai gerar uma capa chamativa. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através do Best Content Social. Você vai pegar a imagem que você gerou lá no Best Content Chat, você vai fazer o upload no Best Content Social e ele vai gerar uma capa no formato de story ali para o seu Reels, certo? Então, além da capa, também vai ser gerada ali a legenda para aquele seu Reels. E aqui, Responde gente, qualquer pergunta. tem um Google Bard, exemplo criar de um apresentações. vídeo. Gamma App, criar vídeos. Flick AI, narrar vídeos. Eleven Labs, cria sites. Durable AI, resume vídeos do YouTube. 85 App, aprender qualquer coisa. Tutor AI, dublar vídeos. HeyGen, criar avatar. Pandora Avatars, tudo sobre inteligência artificial. É só seguir esse perfil. Perfeito, gente. Peço desculpas, o vídeo começou aqui do nada. Mas esse foi o resultado final desse vídeo que a gente criou usando inteligência artificial, certo? Então, basicamente tudo desse vídeo foi feito usando IA. E aqui vocês podem ver o resultado que esse vídeo teve. É de um projeto que a gente tem aqui dentro da empresa. E esse vídeo teve mais de 12,5 mil visualizações. Ele não foi feito nem em 20 minutos. O roteiro foi todo criado usando o Best Content Chat. E a gente chegou até esse resultado aqui final, certo? Então foi todo criado usando o GPT-4 ali dentro do Best Content Chat e as imagens também foram feitas usando a própria Best Content, né? Então isso aqui é para vocês verem na prática como é possível criar conteúdos de qualidade usando IA, otimizando seu tempo e alcançando resultados, seja na sua vida pessoal,
seja na sua vida profissional. Perfeito, gente? Então, era basicamente isso aqui que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês testem Espero que vocês testem as inteligências artificiais que nós trouxemos aqui e espero que vocês também fiquem no aguardo aí para o próximo treinamento, certo? Ao que tudo indica, o próximo treinamento vai ser publicado diretamente no nosso canal do YouTube, então fiquem de olho, a gente vai comunicar vocês por e-mail. E é isso, deixem o feedback de vocês aí. Vou estar encerrando agora aqui a gravação e aí vocês podem fazer perguntas, né? Vocês podem deixar as dúvidas de vocês que a gente vai responder, tá certo? Muito obrigado.